Muito bem, pessoal, boa tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio Tapejara através do rádio e também nas plataformas digitais. A nossa redação segue acompanhando os destaques da nossa cidade e, claro, um assunto que está em alta neste momento é a oratória nas escolas. Um projeto muito importante para os jovens e crianças do nosso município. Para entender um pouco mais a respeito deste importante projeto, a gente veio aqui na Escola São Paulo de Tapejara conversar com a diretora, a Dominice Dallagnol, e também com a secretária da Educação, a Jaqueline Palma, que vão contextualizar um pouco mais a respeito deste projeto, para a gente entender mais como é que funciona, como é que as crianças participam, quais os impactos que esse projeto tem na vida delas. Começamos então com a Jaque, que é a secretária da Educação. Jaqueline, muito boa tarde, uma satisfação muito grande conversar contigo. Então explica justamente um pouco mais para a gente entender melhor como funciona o projeto Oratória nas escolas aqui de Tapejara. Boa tarde, é um prazer então estarmos aqui para falar um pouco do projeto Oratória nas escolas. Um projeto que é uma parceria de muitos anos com a JCI e a Prefeitura Municipal de Tapejara, onde a JCI Nacional elenca sempre um tema de interesse global, traz esse tema, a gente faz uma parceria, então, público com a entidade JCI, onde a prefeitura entra com um fomento. Então, nesse ano, o fomento é de R$30 mil, então um fomento um recurso bem significativo para desenvolver, então, todo o projeto. A partir daí, então, a JCI faz um plano de ação e a gente passa a executar ele. Num primeiro momento, então, eles lançam o tema com uma palestra, já falando um pouco sobre o tema e já iniciando uma preparação dos alunos para entender o que é a oratória, né? Então, na última quarta-feira, teve o lançamento lá no Centro Cultural, onde todos os alunos de 8º e 9º anos, que são os alunos que podem participar, então, do processo do Oratória nas escolas, onde eles foram, então, encaminhados para lá, tiveram uma palestrante falando, então, um pouco, dando as primeiras orientações sobre o que é uma oratória e quais os elementos e as habilidades e competências, então, que a oratória desenvolve nos alunos. A partir daí, então, o projeto vem para dentro da escola, onde ele é lançado pelo professor de língua portuguesa nas turmas de 8º e 9º ano, faz uma motivação, uma sensibilização, então, para os alunos participarem. A partir daí, há uma etapa local em cada escola, onde todos os participantes passam pelo processo, então, de uma pesquisa e da elaboração do seu texto. A partir daí, a escola escolhe o melhor trabalho para ser o representante da escola, então, na etapa local do concurso. Quando todas as escolas têm esse processo concluso, vamos então para a etapa municipal, onde uma banca de jurados organizados pela JCI fazem a análise, então, do processo todo e escolhem o representante o representante municipal, que logo adiante participa, então, da etapa regional e finalizando, então, o projeto Oratória nas escolas do ano. Se o aluno for escolhido para representar o estado, ele vai para a etapa nacional, que foi o que aconteceu ano passado com o nosso aluno Guilherme Negretti, que foi campeão nacional do Oratória nas escolas. É um projeto que vai muito além de um concurso e de uma premiação, porque ele desenvolve muitas habilidades no aluno. Vai além do falar bem, do ir lá e ter desenvoltura para falar sobre um tema. Então, o aluno se desenvolve muito. A autoconfiança, a capacidade de argumentação para convencer o público e os jurados. Então, é um projeto que a gente abraça com muita intensidade, pela importância e por tudo aquilo que ele desenvolve nos alunos de 8º e 9º anos durante o processo. Porque não é só aquele aluno que representa a escola, né? É toda a turma que fica envolvida no processo e aprendendo com ele. Muito bem. E como é que é a adesão dos alunos, então, já? Que é um projeto que já vem de alguns anos, né? E que tu bem destacou. A gente lembra no passado, né? Teve o Guilherme Negretti, né? Ele foi um grande destaque aqui, não somente de Tapejara, do estado. Se ele ver este vídeo também,
Parabéns, serve de inspiração. Eu imagino que com isso, né, cada vez mais alunos se interessem por esse projeto que é muito importante, não somente no momento na escola, mas para a vida inteira, né, Jaque? Exatamente, ele é um projeto para a vida. É um projeto assim que o aluno, o adolescente que se dispõe a participar dele, minimamente, mesmo que seja só na etapa da escola, ele tem um aprendizado que vai muito além da sala de aula, entende? É um projeto de vida, é um projeto que tem que parabenizar a JCI por ter construído esse projeto e vem desenvolvendo ele há muitos anos. Além dele fazer uma pesquisa bem robusta, bem consistente e bem aprofundada de temas que são temas globais, são temas necessários para a comunidade, o aluno desenvolve todas essas habilidades e competências do falar em público, da argumentação, que eu acho muito importante, porque muitas vezes o aluno tem aquele processo de pesquisar, de entender um texto, mas ele não consegue ter embasamento e ter subsídios para argumentar e convencer alguém. Expor aquilo que ele tem. Expor aquilo de uma forma técnica, mas também persuasiva, né? Uhum. Que possa levar convencimento e conhecimento para quem está ouvindo ele. Certo. Então, assim, a importância é máxima, e repito, na escola a gente não consegue ter esse alcance sozinho, lá na disciplina de língua portuguesa, ou seja, nas outras disciplinas de forma transversal. O projeto vem com tudo para transformar um concurso em algo muito significativo e muito importante para a vida dessas crianças, desses alunos. Com certeza. E Dominice, agora falo contigo também. Muito boa tarde. Dominice, então como é que é para as escolas esse projeto oratório nas escolas? Qual é que é o impacto que tem na vida, no dia a dia aqui no ambiente escolar dos alunos? Na verdade, a gente vê bastante envolvimento dos alunos. É uma coisa que nos surpreende bastante. Pela questão de 8º e 9º ano eles estarem ali na fase da adolescência, né? Certo. Onde começa a ter a vergonha de falar em público, a vergonha de se expressar, né? Então, se a gente for numa turma de 3º, 4º ano, que eles são pequenos, é bem mais fácil de nós acharmos uma criança para falar em E é público, verdade, né? do que um adolescente. Então, a gente tem que trabalhar diversas habilidades com eles. A primeira é a construção do texto, né, que são eles que constroem o texto. Então, a partir do tema que é definido no ano, eles começam a construção do texto com o apoio do professor de língua portuguesa, e depois eles começam a treinar para a apresentação desse texto. Então, a gente faz uma eliminatória interna na escola, até já está prevista para o dia 3 de junho, a gente convida jurados de fora para virem fazer essa eliminatória interna, e a gente vê a aplicação do trabalho deles nessa interna, né? Então, eles vêm com uma expectativa muito grande, porque eles querem ir representar a escola. Então, eles treinam bastante, até o professor Roger, que é o professor que vai auxiliar no projeto esse ano, tem uma tarde que ele faz planejamento na escola, ele já está chamando os alunos para trabalhar com eles durante os seus períodos de planejamento, então ele disponibiliza esses períodos para trabalhar com os alunos, para ir treinando eles, porque eles têm uma dificuldade bem grande de falar em público, às vezes numa tela. Hoje eles estão na fase dos youtubers, dos tiktoks, então talvez para um vídeo no celular seja tranquilo para eles. Agora, chegar lá no centro cultural, né? Centro cultural, no físico, né? Lotado, acaba que dá um friozinho na barriga, né? Tá. Da gente, dá, imagina para eles, né? Com certeza. Então é algo que vai muito além da escola também, né? Acaba engajando, envolvendo sim. os alunos, os jovens, enfim, num ambiente externo também, e motivando muito eles, né, Dominice? Uhum. E é uma questão que não é só o dia da apresentação, né? Isso mesmo. Vem um contexto anterior em que eles têm que ir se preparando e tudo mais, é uma competição entre eles também, porque eles ficam, porque o colega da minha turma vai vencer. Então, a gente tem alguns outros projetos na escola também, que a gente acaba colocando a oratória em foco dentro desses projetos também, porque a gente precisa com que eles, né, tenham essa, não digo disponibilidade, mas essa vontade de chegarem e se expressar, né, em público. Então, a gente já vai treinando, às vezes, nos projetos a gente chama eles para virem falar,
E os sextos e sétimos anos já vem despertando o interesse. Certamente. Então, os alunos de 8º ano que vão participar esse ano, no ano passado já vinham despertando interesse. Então, ocorre o vínculo também que os que foram candidatos a vereadores mirins também querem participar, porque é uma coisa que eles vão levar para a vida, né? E que vão precisar também, e né? Vão precisar, né? Então, a gente, como professor, eu gostaria que na minha época tivesse né, essa questão da oratória nas escolas. Eu venho de outro município onde não tinha isso, e eu tenho certeza que se tivesse, iria ajudar muito hoje, né? Porque é uma coisa que auxilia e te prepara, né? Para a vida. E que forma grandes profissionais, grandes pessoas num futuro muito próximo. E já que Tapejara, então, tem esse compromisso, digamos assim, de se manter lá em cima, né? Afinal de contas, ano passado fomos destaque junto com o Guilherme, então a régua sempre se mantém lá em cima, né? A régua subiu, a responsabilidade também, e eu não posso deixar de falar nesse momento do protagonismo do professor. Porque assim, ó, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, junto com a JCI, lança o projeto, possibilita a estrutura para que ele aconteça, mas quem, de fato, faz o projeto acontecer é o professor, que orienta a pesquisa, que orienta a construção do texto e que faz todo esse treinamento com o aluno. Então, junto com o aluno, a gente precisa destacar o protagonismo do professor de português nesse processo, porque se o professor não abraçar o projeto e não se identificar com ele, ele não acontece. Voltando a falar, então, dessa régua que subiu, precisamos, sim, manter essa régua, motivar muitos alunos e disponibilizar toda a estrutura necessária para que o projeto aconteça da forma como ele foi projetado, planejado, e que a gente, novamente, tenha êxito. Então, a torcida é grande, o investimento é grande, e estamos nessa expectativa, então, de, mais uma vez, ter um campeão nacional em Tapejara. Que beleza, com certeza, é um município pujante e muito preparado para isso, sem dúvida. Dominice, muito obrigado. Obrigada. Jaque, também obrigado. E a Rádio Tapejara sempre com as portas abertas à disposição, afinal o projeto está apenas começando, então são muitas etapas, como vocês bem destacaram, e a gente vai atualizando tudo por aqui, né? Perfeito, obrigado pelo espaço, então. Tapejara tem 2 grandes projetos e tenho que agradecer nesse momento, então, JCI pelo Oratória nas Escolas e a Câmara de Vereadores pelo Vereador Mirim. São 2 projetos que acabam levando para uma mesma direção. Os 2 desenvolvem essas habilidades no aluno e eu acredito muito que os futuros líderes de Tapejara estão passando por esses projetos. Certamente. Então a gente tem que ir preparando as futuras gerações para assumirem o município, para assumirem cargos de liderança e de gestão, e a gente está construindo isso então na escola, com grandes parcerias, como Vereador Mirim e Oratória nas Escolas. Certamente. E Dominice, para encerrar também contigo, parabéns para vocês de forma um pouquinho mais específica, afinal de contas o presidente dos vereadores mirins é aqui da Escola São Paulo, né, que é o Cauã Michelin, né? Hoje de manhã até fui parabenizar ele, ontem eu não pude estar presente, mas era um grande objetivo dele, que ele já tinha esse objetivo em mente e ele conseguiu. Inclusive é um dos alunos que nós temos na eliminatória interna do Oratória das Escolas. Então, como a Jaque disse, os líderes estão dentro desses projetos, com certeza. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, gente, você que acompanhou a nossa programação mais uma vez e sempre está atento às novidades, às informações de Tapejara e região através da Rádio Tapejara. Um grande abraço com as imagens do Matheus Cearaju e até um próximo momento.